Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Boa Conversa. E é bom estarmos aqui juntos, especialmente nesses tempos tão difíceis, em que a gente precisa receber tantas informações. Mas hoje vamos falar de um assunto muito especial. Vamos falar sobre educação e ao mesmo tempo também desse empoderamento feminino, que é tão necessário em dias como esses, que a gente tem que superar a crise e passar para a criatividade. E a nossa entrevistada de hoje reside no Guará, tem 44 anos, é mãe de 2 filhos, João e Sofia. Formada em estudos sociais, com habilitação em História pela UPES e Pedagogia pela UNB. É professora da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal desde 1996 e também possui vários cursos de especialização. A sua trajetória profissional destaca-se pelo trabalho realizado à frente da gestão da Escola Classe 5 do Guará, onde recebeu em 2015 o Prêmio de Boas Práticas de Gestão e outras diversas moções e reconhecimento de louvor, inclusive pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ela se sentiu honrada também em receber por escrito os cumprimentos da então presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Em 2019, foi convidada para o cargo de secretária executiva pedagógica da nossa Secretaria de Educação. E posteriormente, ocupou o cargo de chefe da assessoria e assessora especial do Gabinete do Secretário de Educação do Distrito Federal, mas atualmente é assessora pedagógica da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. Janaína também foi membro do Conselho da Mulher entre 2018 e 2020, como membro da sociedade civil, representando as mulheres negras e, posteriormente, representando também a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ela participa ativamente da luta pelo empoderamento feminino. Está à frente de diversas iniciativas relacionadas à educação antirracista, isso por todo o país. Defensora incansável da educação pública, porque ela acredita na qualidade do ensino e na competência dos nossos educadores. A nossa entrevistada de hoje é Janaína Almeida e é com ela que nós vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que nós já falamos e um pouquinho mais ainda. Janaína, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Bispo Renato. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Quero falar que é uma imensa honra e um prazer enorme estar aqui hoje, nesta manhã tão linda, né? Conversando com o senhor e com os nossos espectadores. Muito obrigado, Janaína. E muito mais ainda é que a gente pôde ver, lógico, conversando um pouquinho. Você tem uma origem também nas minhas Minas Gerais. Isso, família mineira, Ouro de Minas. Ouro de Minas. Ouro Preto e Belo Horizonte. Olha, Ouro Preto, para quem não conhece, eu recomendo conhecer, porque é uma das mais belas cidades do país, uma história que a gente precisa conhecer. Todo brasileiro precisa conhecer a história ali em Ouro Preto. Mas, Janaína, lógico, falar da sua história, a gente pôde ver aqui o quanto você já contribuiu pela educação, pela luta, pelo empoderamento feminino, mas como nasceu esse desejo pela educação? Eu acredito, Bispo, que esse desejo de fazer uma educação de qualidade e de ser professor inicialmente nasceu comigo. Acredito que foi um dom divino, porque desde da minha primeira infância, as minhas brincadeiras eram de ser professora. Eu passava o dia montando a escolinha no quintal de casa, os meus colegas eram os meus estudantes, e com isso eu acho que e eu admirava muito as minhas professoras. E com isso eu acho que sendo filha de uma família trabalhadora, uma família humilde, a gente sabe que nós temos que iniciar a jornada profissional bem antes, né? Nós não temos assim esse privilégio de primeiro nos graduar, especializar, para depois entrar no mercado de trabalho. A gente precisa entrar o quanto antes. Eu sempre ouvia dizer que era um mercado que tinha bastante demanda, que nós poderíamos entrar ainda muito jovens.
Então, eu com todo esse desejo, já com esse costume, né, de brincar, de ser professora, fui fazer o magistério. Eu ingressei no magistério muito jovem, com 13 anos, me formei logo que concluí os 16 anos. E aí já comecei, mesmo antes de ser da Secretaria de Educação, eu comecei em algumas escolas particulares, no Guará mesmo, onde eu resido. E aí essa vontade só veio crescendo e aumentando com o tempo. À medida que nós vemos a importância do educador na formação do cidadão e que a gente pode transformar vidas através de uma educação pública de qualidade, esse desejo só se ampliou. E aí eu tive a oportunidade de me especializar, de assumir algumas funções e cargos que potencializaram essa questão de ser educador. E que eu pude, através desses cargos, dessas funções, também apoiar educadores na sua formação e também no seu trabalho diário com os estudantes. Então, acho que é uma coisa que já nasceu comigo, né? Mas eu acho que se amplificou à medida que eu fui vivendo, né? Eu nasci dentro de uma escola, praticamente, porque eu ingressei com 4 anos de idade, e acho que até a minha aposentadoria ou para além, eu estarei dentro de uma escola. Você se sente realizada como educadora, como professora? Muito realizada. Eu vejo muitas vezes algumas frases que depreciam muito a profissão, né? Que chamam professores de sofredores, né? Sofressores, então fazem muitas analogias. Realmente, nenhuma profissão é fácil, todas as profissões têm os seus desafios. Mas eu acho que quando nós trabalhamos com aquilo que a gente gosta e quando a gente tem empenho naquilo que a gente faz, o nosso retorno é muito mais gratificante. Então, eu sou abençoada por ter tido boas experiências, tive também algumas situações que não foram tão agradáveis, mas que, de todo modo, no cômputo geral, eu avalio como positivo. É claro que a gente precisa do dinheiro para viver, mas quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente faz até de graça, né? Exatamente, não adianta a gente ganhar um valor exorbitante estando infeliz, né? Ou não se sentindo capaz de produzir, capaz de realizar, ou até mesmo de fazer algo que seja para todos, né? Porque a satisfação pessoal, a realização que o retorno financeiro nos dá é apenas para nós, para nossa família, é um conforto. Mas eu acho que a satisfação de fazer uma grande mudança, de realizar projetos que vão transformar vidas, não tem preço. E uma coisa, acho que muitas vezes não se valoriza como se deveria a questão da educação e do professor, porque dela, do ensino do professor, da professora, deriva todas as outras profissões. É impossível ter uma outra profissão sem primeiro ter uma educação. Já lá vem da Roma antiga, que dê pão e circo para o povo e está tudo bem. Mas eu acho que o que o povo precisa de fato é de uma boa educação, né? Sim, o povo precisa de uma boa educação, porque eu acho que através da educação é que ele vai conquistar as demais necessidades que ele possui, né? E com relação aos professores, a remuneração que nós havíamos dito anteriormente, acredito que no momento que nós mais precisamos são de políticas públicas, né, que tragam a saúde para o servidor, saúde mental para o servidor, especialmente nesse contexto de pandemia, né, onde a jornada está tripla e resumida a um único ambiente, que é o espaço de casa. E são políticas públicas que são simples. Se houver empenho e vontade política, nós sabemos que nós podemos oferecer para o professor condições melhores de trabalho e também condições de saúde para que ele consiga alcançar os objetivos junto aos estudantes e também na sua vida pessoal. Janaína, eu me sinto muito à vontade de conversar com você, mesmo porque eu sou casado com a pedagoga, minhas irmãs são professoras, à exceção de uma delas, é professora, mas em outra área, que ela é economista e mais voltado para essa área. Mas há um desgaste emocional extremamente grande em relação aos professores. O que leva a esse desgaste emocional tão grande que não raras às vezes a gente vê se eles recorrendo a psicólogos, e eu estou falando isso além dessa participação familiar, eu participo muito da vida dos professores, especialmente nas escolas. O que leva a esse desgaste emocional dos nossos mestres? Nós podemos avaliar por diversos fatores, né? Acredito que nós tivemos uma grande transformação dos núcleos familiares na atualidade. Então, as famílias perderam, de certa forma, o controle da criação dos filhos, né? Da questão dos limites. E a gente sabe que a escola é um microespaço. Então, o que o estudante é em casa, o que ele é na rua, ele vai levar para a escola. E nem sempre essa orientação é a orientação mais devida. Então, aquele respeito que nós tínhamos, bispo, pelos nossos mestres, quando nós estudávamos, ele não existe mais, infelizmente. Né? Então, muitos professores travam verdadeiras batalhas com os estudantes em sala de aula, por indisciplina, por falta de respeito,
respeito e outras questões, e dificilmente esses estudantes que trazem essa problemática para a escola são apoiados pelas suas famílias, né? Quando a família é chamada à escola para que ajude a escola a resolver essa questão, a família pouco admite que isso acontece e pouco faz para que essa situação mude. O outro ponto é porque muitas vezes os professores não se sentem apoiados em seus projetos e ações, quer seja pelas equipes gestoras, que também têm suas limitações, quer seja por algum direcionamento que vem por parte do governo, que muitas vezes eles discordam. Então, falta ainda um espaço um pouco mais democrático para que essa construção seja mais efetiva. Acredito que basicamente são essas duas questões que são as questões principais. Quando você fala sobre essa questão da falta de respeito dos alunos para com os professores, a gente cresceu ouvindo que a educação vem de berço. Uhum. Muitas vezes, os pais querem que os professores criem seus filhos, mas na realidade, vocês estão ali como professores para passar, para ensinar, mas o dia a dia, aquilo como respeito às pessoas, o respeito aos mais velhos, o respeito à autoridade, começa em casa, né? Começa em casa, e o estudante tem que adentrar o espaço escolar já com essas noções, né? Porque, na verdade, o que nós vamos fornecer ao estudante no espaço escolar é a instrução. Mas a educação é básica e precisa sim, bispo, vir de berço. Então, algumas regras básicas de convivência muitas vezes são esquecidas por alguns estudantes na escola. Aquela questão de respeito ao colega, de respeito às diferenças, que é uma questão que nós estamos trabalhando muito, batendo muito nessa tecla, porque muitos estudantes também estão sofrendo no ambiente escolar, todo tipo de discriminação, gordofobia, LGBTfobia, preconceito racial, preconceito religioso, e são questões que não devem caber no espaço escolar. Mas tudo isso, mais uma vez, eu volto a repetir, são questões que ele já traz de casa, são questões que ele traz no convívio em outros espaços, porque a escola tem e precisa ser um ambiente democrático, onde haja espaço para as diferenças, para a diversidade, e onde todos possam aprender e ser felizes e respeitados. E que os professores também possam ensinar com essa mesma sensação. Quando se fala dessa questão da instrução, que você diz, e lógico que eu não posso me esquecer do que diz a Bíblia em Provérbios, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando se envelhecer não se desviará dele. Algo, se não me falha a memória, Benjamin Franklin disse alguma coisa mais ou menos nesse sentido, que eduque as crianças, não precisar de corrigir os adultos. Exato. Então isso começa, na realidade, dentro de casa, para trazer essas instruções. Porque pai e mãe educa, e os professores vão instruir para a vida, para todas as outras profissões que nós podemos ter no nosso dia a dia. É claro que convicções a gente carrega para toda a nossa vida. E quando nós entramos no ambiente escolar, nós temos que entender que ali está o nosso futuro, né, professora? Com certeza. E nós temos, às vezes, pastor, uma frustração muito grande quando a gente vê que o número de vagas ofertadas na escola, à medida que ele cresce, também cresce o número de estudantes que vão cumprir medidas socioeducativas, que às vezes nós temos uma demanda muito grande de vagas nas penitenciárias. Então, é onde o professor se pergunta, onde eu falhei também nessa construção, onde eu errei na instrução desse cidadão que precisava, que entrou, que passou pelos bancos escolares, mas que não recebeu muitas vezes a atenção devida para se tornar realmente uma pessoa de fato, né? Uma pessoa que segue o caminho do bem. Então, assim, os professores também são grandes colaboradores, né? Pedagogo conduz a criança, professor também tem essa função de formar o indivíduo. Então, assim, para nós é uma responsabilidade muito grande contribuir para que os estudantes, para que essas pessoas se tornem pessoas de bem. Permaneça conosco, porque no próximo bloco continuaremos conversando com a Janaína.